Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960 em São Paulo, num bairro chamado Santana. Ele era filho de Milton da Silva e de Neide Senna da Silva. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Viviane e um irmão mais novo chamado Leonardo. Ele veio de uma família rica onde o pai era um empresário. Segundo a mãe dele, a Neide Senna da Silva, ele era uma criança muito inquieta. Quando ele era bem pequeno, ele gostava de assistir um desenho japonês chamado Speed Racer. E aos 4 anos de idade foi onde ele ganhou o primeiro kart do seu pai, que foi a chave para ele ter esse sucesso todo. Mas a família ficou um pouco preocupada por fato dele ser uma criança bem inquieta em levar o kart para ele. Mas eles se surpreenderam porque Ayrton tinha uma facilidade imensa de dirigir aquele kart. E o talento foi tanto que aos 9 anos de idade o pai dele já deixava ele conduzir alguns carros dentro de suas fazendas. Ayrton começou a competir oficialmente aos 13 anos e conquistou sua primeira vitória em sua primeira prova em julho de 1973. Em 1977 ele venceu seu primeiro campeonato da América do Sul. Senna teve seu primeiro título nacional com 18 anos, em 1978. Já em 1979 e 1980, ele também foi campeão nacional e também vice-campeão mundial. No Mundial de 1979 em Estoril, foi onde Ayrton começou a usar o seu capacete verde, amarelo e azul. E de lá para frente não largou mais. Mas Ayrton queria algo novo, ele queria sair do Brasil, ele queria ganhar mais campeonatos, então foi em 1981, começou a competir na Europa e conquistou seu primeiro campeonato de Fórmula Ford, vencendo 12 das 20 corridas do campeonato. Mas ele tinha um grande problema, ao fim da temporada ele desistiu e voltou para casa, por não ter conseguido patrocinadores suficientes para se sustentar na Europa. Além disso, a família também não apoiava essa ida dele para esse esporte, porque esse esporte naquela época era muito perigoso, qualquer tipo de automobilismo daquela época era muito perigoso, então a família também não apoiava ele ir nesse esporte. Mas ele decidiu voltar. Em fevereiro de 1982, ele voltou para a Europa e foi campeão europeu e britânico da Fórmula Ford 2000. E dessa vez venceu mais corridas ainda. Ele venceu 22 das 27 corridas disponíveis no campeonato. Ayrton, em 1983, foi para a Fórmula 3. E já na primeira temporada de Fórmula 3 dele, ele já ganhou o campeonato inglês. Mas durante esse campeonato ele foi convidado para fazer um teste no carro de Fórmula 1 da Williams, que naquela época ainda era boa, ainda era uma equipe forte, era uma das mais fortes que tinha. Mas todo mundo ficou muito surpreso porque ele tinha uma facilidade enorme de guiar o carro. Até parecia que não era a primeira vez dele guiando um carro de Fórmula 1. E por essa facilidade, por essa experiência nunca tida em um carro de Fórmula 1, em 1984 ele foi para a Toleman, equipe de Fórmula 1 daquela época. Mas logo na primeira prova, por o carro ser muito pesado e a corrida muito longa, ele teve muitas dores, principalmente no pescoço, e foi internado. Mas ele não desistiu, ele queria voltar. Mas Ayrton se preocupava muito com o preparo físico e mental, então ele foi dar uma treinada. Depois do GP de Mônaco, ele chamou muita atenção por ele ter ficado em segundo lugar. Mas ele sabia que podia ir além, que ele podia pegar o primeiro lugar. Na mesma temporada, ele ainda conseguiu pegar mais 2 pódios. Mas Ayrton acabou sendo suspenso da equipe após assinar com a Lotus para a próxima temporada e quebrar o contrato com a Toleman. Chegou na Lotus em 1985 e pegou a primeira vitória no GP de Portugal numa chuva. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985. E Ayrton teve outra vitória no GP da Bélgica. Então encerrou sua primeira temporada em 4º lugar com 38 pontos e 6 pódios.
Então, na próxima temporada, em 1986, ele terminou a primeira corrida da temporada em segundo lugar no GP do Brasil. Depois de uma vitória no GP da Espanha, ele estava liderando o campeonato. Mas ele teve muitos contratempos e termina a temporada em quarto novamente. Já em 1987, ele começou a temporada vencendo o GP de Mônaco e o GP dos Estados Unidos, o que o colocou na liderança do campeonato mais uma vez. Mas então, na corrida da busca pelo título, no GP do México, o carro dele rodou após ter uma falha na embreagem e ficou fora da luta pelo título. Então ele encerrou a temporada em terceiro lugar com 57 pontos. E uma curiosidade do Senna é que ele, mesmo estando com um carro ruim, mesmo tendo um carro ruim, ele conseguia chegar em primeiro, ele conseguia terminar a corrida em uma posição boa, ele conseguia pegar pódios, então fazia dele um cara muito especial por ele conseguir sempre andar com um carro mais ruim e ganhar corridas com um carro mais ruim. No tão lembrado 1988, Ayrton foi para a McLaren, onde teve como companheiro de equipe o francês Alain Prost. Na primeira corrida da temporada, no GP de Mônaco, Senna estava liderando com 1 minuto de vantagem sobre Prost, que estava em segundo lugar. Mas quando Ayrton foi avisado dessa vantagem, ele perdeu totalmente a concentração e acabou batendo no muro. No famoso GP do Japão, errou a largada e caiu para a 17ª posição, mas foi recuperando de 1 a 1 até ganhar a corrida e conquistar o primeiro título mundial dele. Na próxima temporada, em 1989, já começou ganhando o GP de Mônaco. Mas agora no GP do Japão, Ayrton e Prost bateram entre si após Senna tentar uma ultrapassagem no seu companheiro de equipe. Mas Senna era insistente, foi empurrado e conseguiu voltar para a corrida. Foi para os boxes, arrumou os danos do carro e venceu aquela corrida. Mas Senna acabou sendo injustiçado ao usar a área de escape para voltar à pista e teve sua superlicença suspensa, o que fez Prost ficar com o título mundial daquele ano. Ayrton até pensou em abandonar a carreira depois disso, mas não abandonou. Em 1991, ele queria pegar sua primeira vitória no GP do Brasil. Então ele teve uma das vitórias mais marcantes de toda a sua carreira, onde ele perdeu todas as marchas, ficando só com a 6ª marcha na última volta e vencendo a corrida. Depois daquela corrida, Ayrton ficou com tantas dores que não conseguia levantar nem o troféu direito. No GP do Japão de 1991, ele podia ter vencido a corrida, mas ele já tinha ganhado o título já estava nas mãos deles, então ele deixou o companheiro de equipe Berger passar porque ele já tinha ganho o campeonato. Foi quando no final dessa temporada ele ganhou o seu terceiro título mundial no final da temporada de 1991. Em 1992, ele queria ir para a equipe Williams, mas acabou não dando, porque Prost estava lá e havia um contrato que Senna não poderia ser companheiro de equipe de Prost. Agora, em 1993, no GP de Donington, na chuva, ele largou em quarto, mas caiu para quinto. E antes da primeira volta, já havia voltado para a primeira posição. Mas depois dessa temporada foi quando ele saía da McLaren para ir para a Williams. Ele queria vencer mais 2 mundiais e depois ir para a Ferrari, encerrar sua carreira. Foi então que em 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, na Itália, ele morreu. Foi quando ele mexeu a cabeça. Todo mundo achava que ele estava bem, mas não era. Ele sofreu um dano cerebral grave, foi levado ao hospital de helicóptero, mas não resistiu e morreu. E esse acidente foi causado por uma falha mecânica no carro dele. Então o Brasil inteiro ficou triste e no seu funeral todos os pilotos de Fórmula 1 daquela época estavam lá. E o impacto disso foi tão grande que o governo declarou 3 dias de luto oficial. E até a mídia internacional chorou ao anunciar a morte de Ayrton. Mas antes de morrer, ele tinha criado o Instituto Ayrton Senna, que ajudava crianças pobres brasileiras. E ele também havia doado para crianças carentes 400 milhões de dólares. E essa foi a história emocionante de Ayrton Senna. Só se vocês gostaram do vídeo, gostam do Senna, gostam da história dele, deixa o like e se inscreve no canal aí, pessoal, que vai me ajudar demais.
Bom, então foi isso, galera. Fui!